convidei o Edson hoje para falar um pouco sobre o nosso momento atual. O barato de se estudar o Reiki é sempre trazer ele para a prática, é trazer ele manifestado na nossa vida, é trazer esse coligar que naturalmente nós já vivemos, conscientes ou não, para o nosso dia a dia, trazer para a consciência mesmo. E o momento pede um pouco essa reflexão, né? Então, Edson, o que seria, né, a euforia, a histeria, a alegria e quais são as diferenças, né, que a gente pode manifestar e os efeitos dessas emoções no nosso cotidiano, na nossa vida? Falar de euforia, histeria e alegria nos dias de hoje, né, como vai ficar gravado, a gente está no ano de 2023, no, no sábado, né? E é um pouco complexo, porque são dois sentimentos que se misturam e criam catarse, que é a euforia e a histeria, que é a doença. Euforia é abandono. Histeria é castigo. Histeria é condenação, é punição. Euforia é expectativa e solidão. Nenhuma dessas duas primeiras, euforia e histeria, acolhe e ampara. Só a alegria faz isso. Acolhe e ampara a quem a tem de sobra. A quem a sustenta para doar, porque já subsiste em ti, em si, ou em ti, ou em mim, ou em quem for, algo que possa dar, porque ele sobra. Mas é complexo, porque uma grande parte da maioria das pessoas confundem euforia com alegria, histeria com alegria. A euforia não te dá contentamento, ela te dá expectativa. A alegria te dá contentamento. A histeria, ela não te dá confiança. A alegria lhe confia o amparo, o acolhimento. Este é o abono de quem alegremente já se faz bem, independente do que tenha para fora, mas, consequentemente, do que já lhe sobra naturalmente por dentro. A euforia, muitas das vezes, a gente acha que ela atinge, perdão, só os sentimentos e as emoções. Não. Euforicamente, eu vivo em embaralhamento mental, em clarões racionais, em turbilhão racional. Isso é euforia. Então, também atinge o nosso mental. A euforia é amante da ansiedade. A histeria é meretriz da carência. A alegria, a alegria é o nivelador, é o nivelador de ânimo da educação, é o lubrificante, é o verniz da compaixão, é o tônico da gratidão e é a trilha da alma própria. Enquanto o eufórico se perde por instintos, mediante as necessidades da sua ansiedade e perante as faltas e os fragmentos de personalidade, porque euforicamente, histericamente, eu assumo as minhas carências, mediante aos desejos e vontades, perante a inqualidade de existência íntima que eu me conservo, a alegria só ampara,
os eufóricos e os histéricos com silêncio. A histeria e a euforia são preguiçosas. Não que todos os procrastinadores assim são. Procrastinação é uma coisa, preguiça é outra. Mas a euforia e a histeria são preguiçosas, porque elas adoram estados de repetição. Elas se acomodam na procrastinação ou na letargia de sentir, de pensar, de interagir, de agir, de ser, mas amam a euforia por ela mesma e a histeria por si só, a carência de ser aceito pelos outros. Para ela existir, ou para ela subsistir acima de outros sentires que são nobres, como o amor próprio, como o afeto, como o carinho, como o respeito, como o empoderamento, como a autonomia espiritual, como a calma, a paciência, a humildade, a simplicidade, a compaixão, a alegria, como o próprio inspirar que vem da alma, pela inspiração e intuição. A euforia tolhe-nos o que é de bom e a histeria bota para fora o que se faz de ruim. Porém, sempre com requinte de ficar para dentro o pior. O alegre, quando assim se tem e quando assim é, não é livre do erro. Não é livre nem da dor, nem do sofrimento. Porém, o alegre doa o exemplo. Ele não tem dia, não tem hora, não tem tempo. Ele é alegre, porque a vida dele não é só se mostrar para fora, deixa ali em contentamento compassivo e num senso ativo de alegremente por gratidão, mesmo ainda em locomoção interior de envolvimento com a evolução, ele já se abastecer e por si se satisfazer como ele é. Este preenchimento, a euforia não tem. E esta manutenção de vida, a histeria bota fora. Então, falar de alegria, de histeria e euforia é complexo, porque as pessoas estão hoje mais vivendo euforicamente mimadas e histericamente vazias, e tristemente alegres, porque elas têm alegria com histeria e euforia. É triste. É triste. E nós que trabalhamos, e falo isso não por status intelectual, mas por compromisso ético e moral, tanto meu como do Márcia, em assumir nas nossas profissões de psicanalista em si, tentar operar um pouco do nosso conhecimento na área da boa saúde, não só mental, mas emocional e sentimental das pessoas, a gente fica com muito respeito, impressionado e abismado as artimanhas que a euforia e a histeria usam para entristecer a alegria. Como assim, Edson, entristecer a alegria? Porque você é alegre sem precisar ter. Você é alegre sem precisar pertencer. Você é alegre sem precisar ir e vir. Você é alegre sem precisar ser aceito. Você é alegre sem precisar até que ninguém lhe ame. Mas você é alegre por se amar. Então, a histeria e a euforia vão ridicularizando a alegria ao ponto de sobrenome ser tristeza, da própria alegria. E quando a gente comenta para alguém que a alegria é assim, a pessoa se espanta porque ela só se revê para fora pelas íris dos outros que aceitam a mesma. E quando ela olha para dentro, euforicamente, ela não se vê feliz.
ela se vê cheia de necessidades, lotada de vazio existencial, que nada mais é o achismo dos outros, os ismos dos outros dentro de si. Então, falar de euforia, histeria e alegria é complexo, mas eu posso garantir que a sequência que a Márcia botou de cima para baixo é perfeita, em sentido pejorativo. 90% das pessoas que eu conheço, e de vez em quando eu me coloco nisso, vivem em estado de euforia. E o estado de euforia é um estado de precipitação da essência das coisas. E por eu ter essa precipitação, essa excitação, eu não tenho a delicadeza de me apegar de uma forma racional e lúcida do que é simples, do detalhe, e do que é gigantescamente humilde na singeleza. Porque se eu me apegar a isso, eu vou ver o quanto a minha escolha, o meu desejo e a minha vontade tem uma persuasão gigantesca no meu destino por lucidez. Ou por, euforicamente, falta dela. Lucidez. E com este acúmulo de desejos, de vontades e de erros que eu acho durante algum tempo por hipnose, porque a euforia ela hipnotiza as pessoas com cortisol e adrenalina. Mas chega uma hora que a euforia explode. E ela não vai explodir propriamente numa doença visível aos meus olhos, que requerem que todo mundo me observe como algo melhor. Ela não vai explodir como uma doença sob a superfície da minha pele, aonde eu almejo que todo mundo goste, adore, ou que a maioria aceite como algo belo para bonito, ou se não, para algo incrivelmente deslumbrante. Mesmo que por dentro da minha pele e com meus olhos fechados, euforicamente eu sou vazio. Resta ela putrificar os meus princípios, tonificando todos os meus instintos, quase sempre aqueles que ficam rente à minha intelectualidade e à minha objetividade moral, mas muito, muito distante, não congruente com o verniz da minha ética espiritual, que é a minha essência. Aí eu vou ser o quê? Maria vai com as outras. Eu preciso pertencer à maioria para ser aceito. Eu preciso comer tal coisa, vestir tal coisa, comprar tal coisa, usar tal coisa. Afinal, todo mundo que eu quero ser aceito, só que euforicamente eu digo que eu gosto, usa. E assim, euforicamente, eu vou perdendo o que me resta de originalidade, personalidade, versatilidade em mim, de além de existir, viver. Mas eu vou ficando um expert em sobreviver à minha própria vida. Olha o que a euforia faz com a gente, meu Deus. É uma doença sorrateira, silenciosa, vai afetando as nossas vaidades, vai tonificando os nossos orgulhos e vai ressecando o que já é pó de egoísmo dentro da gente. Ao ponto, repito, até para dar lugar a Márcia, falar aí na paz dela, que ela vai se putrificando e ela putrifica duas coisas essenciais da gente, a euforia: originalidade e senso leal do que faz em qualidade de existência interior. A euforia tolhe, adoece essa sensibilidade no eufórico. A euforia tolhe e adoece a sensibilidade do eufórico, ao ponto de ele explodir para fora não como euforia, mas como histeria.
aonde quem começa a conviver com alguém assim fala, nossa, a criatura fez isso? Meu Deus, nem parecia que era assim. E a pessoa que já está tomada por este câncer de euforia e agora entra numa catarse de alegoria, de histeria, mediante ao acúmulo de imaginário que ela nutriu, de aceitação, de concordância e de uma falsa esperança cheia de expectativa, que é lotada de arrogância, rancor, frustração, mágoa, dor e sofrimento, porque dói no eufórico, sim, se desleixar dessa essência de ser autêntico por si só. E assim a histeria vem à tona, praticando quase sempre com o corpo, com a imagem, as piores imundícies que uma pessoa com um nível razoável de consciência vomitaria. Sexo, sexo é detalhe, é perversão, que vai além dos atos sexuais, seja ele de qual locomoção, hétero, homo, o que for, possa definir. Perversão essa que muitas das vezes é o rancor descontado na bebida, histeria. As mágoas, as angústias, as próprias euforias ansiosas e carentes descontadas na comida, descontadas nos filhos, descontados na falta da higiene do próprio corpo, que muitas das vezes, repito, não é na superficialidade que demonstra aos outros, mas é na interioridade lotada de lixo do achismo alheio, que seria o famoso vazio existencial. O vazio existencial é a lotação de lixo de achismo dos outros. Então, a euforia cresce e aborta a histeria na vida de muita gente que se tem sã, que se acha sóbria, que se consideram lúcidos. E aí, a retrólita é verdadeira quando eu digo com muito respeito à educação. Cada vez mais fica difícil para a gente expressar, mostrar devagar, elucidar o óbvio, independente dos estudos de academia, de faculdade, que eu, ou Márcio, ou qualquer profissional da área da saúde mental, emocional ou psíquica possa ter. Até um pai, uma mãe, um amigo, um ignorante, assim como eu, como sou em muitas coisas, cada vez mais fica difícil falar até da alegria em formas óbvias para as pessoas que já têm, por debaixo da sua epiderme, por dentro dos seus ouvidos, um acúmulo de euforia, prontas a explodirem com a catarse da histeria, quase sempre em tom de desleixo, vitimismo, reatividade sobre a vida de alguém. Ou quando não, sobre a sua própria existência também. Obrigado, Márcio. Bom, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? As pessoas que estão aqui no chat. A gente está nesse intervalinho para degustar em pensamento as palavras, nos contextualizar se assim for importante nas nossas vidas, aquilo que nosso, nosso irmão amigo Edson aí pôde nos trazer, né? Chegar a nossa consciência a pensar mais um pouco, aí um pouquinho além do nosso sentir. Nesse exercício, a gente está em reta final, né? Falta poucas informações. Me veio agora uma inspiração só para pincelar e terminar, mais da minha parte. Peço desculpas aí de cortar. Você quer saber o que é euforia, histeria e alegria? É muito simples. As duas primeiras, euforia e histeria, mente. Você quer saber o que é alegre em você? É o que faz honesto com os teus princípios humanos,
aonde preserva a tua essência de lucidez. Saiu deste nível de honestidade, é histeria e euforia. Porque euforia e histeria amam a aparência e a imprudência de resguardar a essência de humanidade na gente. Euforia e histeria adoram isso, tornar a gente pior do que animais, muitas das vezes. Agora, a alegria não. A alegria pode até não nos melhorar, mas ela não nos piora. A euforia e a histeria usam o nosso pior requintadamente como algo a ser nutrido como melhor. Ela vai usar a cultura, ela vai usar a desenvoltura didática. Se duvidar, até você vai aprender a falar 10, 20, 30 idiomas, só para convencer, mas não para ser. Enquanto a alegria, ela apenas lhe convida, seja, a euforia e a histeria lhe obriga, pertença. Obrigado, Márcio.